A graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aí da Escola EDB, com mais um quadro Retificandos, novamente aqui com meu amigo Léo. E aí, Vitão? Tudo certo? Graças a Deus. Gente, vamos falar hoje de um texto aí, um tanto quanto clássico, né, Léo? Que a galera usa muito como... como é que eu posso falar? Um contra-feitiço gospel? A galera usa para poder atribuir ao diabo uma qualidade que o bichinho tem, né? Pelo menos nesse texto não é o que ele... Não é ele em pessoa, né? Exato, né? É apenas suas ferramentas. Mas o diabo é um ladrão? É também. É ladrão. É um bandido. Não tem como fugir. Só que, novamente, estamos naquela velha história de textos que são usados fora do contexto para dizer o que a Bíblia nunca falou. E, na verdade, existem outros textos que amparam isso, né? Pessoal, o texto em questão, né? Eu estou usando a minha versão hoje, a minha Bíblia King James, versão atualizada. Eu estou com a do Léo. Qual que é a sua, Léo? A minha Almeida Revista e Atualizada. Almeida Revista e Atualizada. Não, corrigida. Corrigida? Revista e corrigida. CEF. Então a gente está aqui com boas traduções, tá? Então você for acompanhar a gente em casa, pega uma excelente tradução para não dar nenhuma defasagem, tá? E o texto em questão, eu vou pedir até para você ler para mim, Léo. É o clássico João 10:10. Você quer que lê nela aqui? Se quiser, eu tenho a NVI aqui também para ver, Vitão. Pode ser, pode ser. NVI acho que é melhor, né? Quanto mais claro aí pro pessoal, melhor. Deixa eu abrir aqui. João 10:10. João 10:10. Último evangelho. Você quer que lê ele ou o contexto? Não, vamos ler primeiro o texto, né? Tá, a partir do verso 1. Não, pode ler o 10:10, versículo 10. A gente vai ler o contexto depois. Tá bom. Diz assim a palavra do Senhor: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Show! O que as pessoas acessam nesse texto, né? Quando falam que Jesus vem para trazer vida e vida em abundância. Até aí tudo certo. O problema é quando a gente atribui o ladrão à figura de quem? Satanás, né? Alguns cristãos, quando vão falar de púlpito, né, eu acho engraçado que já colocam o nome do bicho no texto. O diabo vem para roubar, matar e destruir. É que nem um cavalo de Paulo. Não existe cavalo de Paulo, mas não é crer que o Paulo está em cima de um cavalo. Mesmo aqui a gente acha... A tradição oral, né? A gente crê... Todo mundo imagina, né, que Paulo estava trotando em cima de um cavalo. E ele caiu do cavalo. Todo mundo fala, ih, caiu do cavalo. Mas não caiu de cavalo nenhum. Eu vi até gente falar assim pra mim, já, você sabia que o termo caiu do cavalo vem do apóstolo Paulo? Eu, antigamente, é mesmo? Esse é um tema pra, acho que pro próximo capítulo aí, né? Pode ser aí, né? Retificando tradições. E aqui, a mesma coisa se atribui aqui, cara. A galera fala, o diabo vem pra roubar, matar, destruir. Tá errado essa afirmação? De jeito nenhum. Coisa ruim só vem pra bagunçar a nossa vida. Exatamente. Mas a aplicação do texto dele tá errado? Sim. Vitor, João 10:10 não fala do diabo? Não fala do diabo. Entretanto, fala de homens que são usados por ele, né? Não são menos usados por ele. Agora, como a gente já aprendeu na escola, para a gente poder mergulhar no texto, vamos ler o contexto do texto? Vamos lá? Diz assim, a minha versão King James, né? Ela tá um pouco pareada com a NVI. Diz assim, João 10:1. Em verdade, de verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Atenta a essas informações. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e os guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Você termina para nós, por favor? Do 6 ao 12. Ô, Vitor, só uma pergunta. Ô, Leandro, esse som não tá saindo aí não, né? Tá captando? Pouca coisa, né? Pessoal, pra quem não sabe, que é hoje, exatamente hoje, tá tendo um ensaio do pessoal que é da igreja, então nosso episódio hoje é um tanto quanto musical, tá? E eu tô ouvindo aqui uma música de fundo, essa música de fundo não é proposital. É o ensaio das nossas bandas, mas tá acontecendo justamente. Mas é legal, hoje, né, cara? Dá um pano de fundo legal aqui. Se você vê o Léo assim, ó, gente, não é pressa, que a gente tá seguindo o ritmo da música, certo? Pessoal, então a gente lê aqui a parte A do contexto. Você termina pra gente, por favor, Léo, do 6 ao 12?
Diz assim: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Plenamente. Aí só para finalizar o 11 e o 12, olha que interessante. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, né, algumas versões está assalariado, mas na verdade é quem faz o mal por dinheiro. Quem não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Então, gente, qual que é o contexto do texto aqui, né, Léo? Aqui é uma parábola. Inclusive, estamos entrando aqui, né? Na verdade, acho que quando sair esse vídeo já vai ter começado faz tempo, né? A gente está entrando nas parábolas de Jesus aqui na igreja, né? Uma série de mensagens. Sim. E Jesus, ele está explicando aqui pro povo, né, de Israel, através de uma parábola. Ele usa a alegoria da agricultura porque é aquilo que é mais próximo deles, né? Jesus ele usa a realidade do povo enquanto forma de pedagógico para explicar uma metáfora, uma parábola. E aqui ele usa a do pastoril, porque é comum o pessoal, né, ter animal para criação, animal para tirar lã, animal de corte. E é interessante que ele traz duas figuras do ladrão, né? Aquele que pula a porta, não que passa pela porta. E a gente tem a figura também do falso pastor, que é aquele que, quando vê um perigo, ele foge, né? Só que o verdadeiro pastor, ele passa pela porta e as ovelhas reconhecem a sua voz. E Jesus, ele faz uma declaração aqui que todos que vieram antes dele são ladrões e assaltantes. Ele fala: eu sou a porta. Ele começa a explicar a parábola, né? Os que vêm antes de mim, esses pastores que vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes. Eu sou a porta. E o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Por que esse texto ele não fala do diabo em específico? O próprio, a gente estava até conversando antes, né, Léo? Porque dá um nó na cabeça o versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Poxa, se eu estou falando que... Se eu estou atribuindo essa figura do ladrão ao diabo, o que eu estou fazendo automaticamente? Eu estou atribuindo que o diabo ele é antes de Jesus. E tá completamente errada essa afirmação, né? Tanto que, Jesus ele é o próprio Deus, né? Ele faz parte da Trindade, e o Deus ele se apresenta a Moisés lá em Êxodo como eu sou, né? Aquele que ele é antes de todas as coisas. Ontem, hoje e eternamente. Exatamente. E ele replica isso lá no texto de João, ainda aqui no Evangelho de João. Se a gente voltar 2 capítulos, João 8:58, diz assim, Jesus está tendo um debate com o pessoal, que os fariseus estão perguntando: você se acha maior que Abraão? E Jesus ele repete dá essa pedrada. Respondeu Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então o que Jesus está falando aqui, né? Ele está afirmando a sua eternidade. Ele está afirmando assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes de todas as coisas, ele está dizendo: antes que houvesse tudo, os patriarcas, a criação, o jardim, tudo, eu sou, eu sempre existi, eu sou eterno, né? Eu me defino, eu me autodefino. Então o diabo não pode existir antes de Jesus, porque tudo que existe veio após ele. Quando a gente olha aí nessa teoria, na verdade ele está falando ali do contexto próximo. Se a gente analisar aí antes, a gente vai ver o que ele está combatendo, né? Ele está combatendo aí os fariseus, exatamente, né? Que eram para ser os mestres da lei, mas que eram para ensinar algo sólido, algo qual eles praticavam. Não, mas eles estavam ali só pelo status, né? A gente vê que Jesus ele combate diversas vezes os fariseus, que eles só queriam colocar fardos pesados em cima dos outros, os quais eles nem conseguiam carregar, né? Então ele seria o assalariado, como Sim. ele fala aí, o assalariado ou o mercenário. Eles estão ali só pelo status, só para ter a boa fama, e tenho certeza que os fariseus também eram bem remunerados
para fazer o que eles faziam, né? Então, por isso que ele vem e traz essa proposta aqui no final, né, Vitão? Falando que eles são os assalariados. Então, quem é que veio antes dele? Quando ele fala que veio antes dele, né, Vitão? Como a gente comentou, é a situação da carne, né? E fala em carne. Antes dele se materializar, antes dele vir trazer a lei, antes dele vir trazer as boas novas, o evangelho. Isso aí. Esse é o grande X que a galera não entende. A gente estava discutindo isso nos bastidores. É interessante a gente trazer esse ponto, porque é muito curioso que você trouxe um ponto bem legal. Não é só apenas o dinheiro que explica por que existe um falso mestre, mas é o poder, né? O poder de você ter a capacidade de falar alguma coisa e alguém baixar a cabeça para você. Então, a palavra, quando está na mão de alguém mal intencionado, ela confere isso para a pessoa, né? Ela usa ela para o mal, né? Então, o poder é sedutor e, consequentemente, o dinheiro também. Então, a gente pode dizer que o poder é um tipo de salário, né, Léo? Do falso mestre. Com certeza. Hoje a gente vê isso se materializando muito mais nos tempos de hoje. Eu creio que nos tempos antigos também era. Mas os falsos profetas, eles estão cada vez mais no nosso meio, né? A gente vê pastores que eram para estar pregando um evangelho puro e simples, mas trazendo um outro evangelho que está levando as pessoas para um outro caminho. Enquanto a palavra era para ser arrependimento, né, elas estão falando, não, prosperidade emocional, financeira. A teologia da prosperidade, né? Você pode ser bem sucedido, é só você vir para Jesus. E em nenhum momento Jesus deixou claro isso, venham para mim que vocês vão ser felizes, né? Pare de sofrer. Vem para mim que vocês vão ser bem-sucedidos, né? Vocês vão ter casa, carro e diversas outras coisas. Não que isso seja um problema, como sempre a gente tem que frisar. Não é a finalidade última, né? Mas tipo assim, não livra a gente do dia mal, né, Léo? O dia mal ele vem para todo mundo e é isso que Jesus sempre frisou, foi isso, o dia mal, né? No mundo tereis aflições. E ele fala, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. É a única coisa que ele frisa. Se você tem uma vida bem-sucedida hoje, glória a Deus. Mas entenda que essa vida bem-sucedida, ela é para algum propósito. Isso aí. Deus está te usando para algum propósito. Seu carro confortável é para servir alguém, né? Desculpa interromper. É para servir alguém. É para você poder servir um irmão que não tem um carro. Isso aí. Às vezes, as finanças, às vezes para ajudar uma obra, né? Entre diversas outras coisas que a gente pode ficar aqui listando. Mas, em tudo, a gente tem que dar alegria. Paulo fala, né, que em tudo ele foi bem alegre, foi alegre, né? Seja na escassez, seja na abundância, seja em toda obra, né? Aí vem a frase de caminhão, que é... Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que Mas ninguém olha o contexto do que vem antes, né? Exatamente. E esse contexto você em todas as situações de dificuldades. A gente vê ele falando também que aquele que é rico, que seja feliz, porque Deus te fez empobrecer. E aquele que é pobre, que seja feliz. Mas só que a gente fala assim, é muito mais fácil quando você é pobre, Deus te faz você ficar feliz, do que você ser rico e ficar pobre. Exato. Mas a Bíblia não fala isso. Exato. Assim, é bom a gente frisar alguns textos, né? Eu vou trazer até como a gente identificar um falso ensino, foi legal o caminho que o Léo pavimentou pra gente aqui, que a gente pega livros como Eclesiastes, né? O lucro que você tem com o seu trabalho, a prosperidade que você alcança com o seu esforço não é maldição, né? O autor de Eclesiastes fala pra gente que o trabalho ele é uma bênção, deve ser degustado, né? Ele fala que temos que aproveitar o que nós temos com as pessoas com quem nós temos, mas a questão isso não pode ser a nossa finalidade última, né, Léo? Sim. Assim, poxa, eu tenho um negócio, eu tô num trabalho, tá dando muito certo, eu tenho que saber que é para um propósito, como você mesmo acabou de pontuar muito bem, e é para servir o próximo. Se fechar só em mim, tem alguma coisa errada. E qual que é eu tô até me adiantando um pouquinho aqui, mas qual que é que a gente pode falar, o fruto do falso profeta? Você. Você. Queria aproveitar só o gancho aqui e já pular aqui rapidinho. Mateus 7,15, Jesus ele fala, né, quem que é o grande vilão que ele vem combater aqui? Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas. Ele fala, traduzindo, que são coisas que não são muito do nosso contexto, mas traduzindo seria assim: eu posso
colher jabuticaba de um pé de abóbora? Né? Não é possível, não é da natureza o pé de jabuticaba produzir abóbora. Eu não posso esperar então um evangelho saudável da boca de um falso profeta. Né? E é pelo fruto você conhece. Exato. Quem Exato. ele é. E aí quando a gente olha a falsa profecia no nosso meio hoje, a gente vê que não é pregado o evangelho, como eu falei, o evangelho puro e simples. O evangelho puro e simples é o que é o evangelho. É a notícia que o Senhor nos trouxe, que independente das circunstâncias que nós estamos passando, há uma esperança. Há uma esperança vindoura, onde Jesus vai voltar e aí o que Ele tem para nós vai se estabelecer plenamente, né? Não é para já, não é agora, né? Você não tem que falar, não, eu cheguei para Jesus, agora eu tenho a obrigação de ter uma vida bem sucedida. Uma vida de sucesso, né? A Bíblia nunca falou isso, tá, irmãos? A Bíblia em nenhum momento fala isso, que você está em Jesus, você tem a obrigação de ter uma vida bem sucedida. Se você não tem essa vida bem sucedida, você está em pecado. É o que muitas teologias são pregadas por aí em algumas igrejas. Dizem que você está indo mal, então você está pecando, irmão. Tem alguma brecha que você está dando pro maligno aí, né? Seu filho adoeceu? O devorador tá aí, ó, porque você não deve estar dando dízimo não, irmão. E às vezes não é isso. Você tá né, tendo sua vida piedosa ali e as situações elas vão ocorrer. Sim. Jó, a gente vê o maior dos exemplos de todos. Esse tá ele mesmo. Ele é Deus olha para ele e fala, tá lá, vendo lá, esse é meu servo Jó, mas enche a boca de orgulho para falar de Jó. Mas mesmo assim ele permitiu que Satanás atacasse algumas áreas dele ali para testar ele, para provar. Não que Deus teste a gente, né? Deus não tenta ninguém. Mas ele permitiu para mostrar para Satanás e para mostrar para nós nos dias de hoje que isso não é parâmetro. A gente tem uma vida, acho que às vezes com um probleminha ou outro, faz parte. E assim, Deus, você pontuou legal, cara. Algumas pessoas usam essa afirmação. Mas Deus parece que é inseguro, né? Na verdade, às vezes tempos ruins eles vêm para Deus nos mostrar aonde está o nosso coração de fato, né, cara? Né? Eu amo Deus, eu amo o Senhor, Ele está comigo. Aí, poxa, perdi minha casa. Aí, cara, a sua fidelidade em mim era referente a uma casa. Exatamente. Né? Deus nos mostra que nós mesmos estamos errados a nosso próprio respeito. Exatamente. Então, assim, a gente pode pontuar. Existe toda uma teia de coisas, né, Léo, que definem um falso ensino. Só que a gente pode trazer aqui na mesa o produto final do falso ensino, do falso profeta. É você. Em que sentido? Você é o centro, você é o cara. Deus coloca você no centro e Deus não está no centro. Você é o grande protagonista. E na realidade não, você é só um coadjuvante. O protagonista é Cristo. Deus tem uma missão na Terra que começou no Éden. E às vezes nem coadjuvante, é uma simples figurante. Simples ferramenta que está ali, que Deus usa para um plano muito maior. Você é um figurante todas as coisas. Passa na frente da câmera, dá um oi e tchau, assim, você some. Parabolicamente falando. Parabolicamente. Acho que eu inventei uma palavra nova aqui hoje. Mas assim, a gente pode dizer que esse é o fruto do falso ensino, né? E se a gente fosse trazer o segundo fruto, seria o que esses caras produzem. É o que está lá então no João 10:10. Morte, né? Roubo e destruição. Né? Pegar um tema um pouco pesado aqui, tem um cara que eu gosto muito, chama Fábio Coelho. Ele fala que tem 3 características do falso mestre. Ele está à procura de poder, sexo e dinheiro. São 3 posições assim. Coisas mundanas. São os 3 ápices. Que a gente pode dizer que são os 3 ápices do prazer humano, né? E pode bater, cara. É o cardápio principal do restaurante de Satanás. Exato. Esse é o prato principal que ele traz. Prato de prata ele traz pra você, uma bandeja de prata, né? 100% dos humanos aí dificilmente rejeitam. Difícil, cara, difícil. É só em Cristo mesmo. Então, assim, esses caras, eles querem status de poder, eles produzem isso que tá em João 10:10. E como é que eles chegam nisso, né? Essa linguagem sedutora. Você. É legal que a gente me deu um insight bem legal agora. Se a gente voltar no princípio, quem é o primeiro coaching da história, né? Satanás. Foi a serpente. Coma. Se você vai ficar, você vai atingir o seu potencial, o seu mindset,
vai expandir. Vai explodir. Vai expandir. Então é a mesma falácia. E aquilo pareceu bom. É. E aí estamos aí, né? As mulheres com cólica. Tudo por culpa da Eva. Então, gente, ouviu esse ensino? Fujam. Como o capeta foge da cruz. Eu acho que é isso aí então, né, Vitão? Fechou? Então, a gente entendeu que... Então esse ladrão que ele tá falando aqui, ele é o falso profeta. É o falso mestre. Ele veio pra roubar, matar e destruir. Roubar, matar o quê? E destruir o quê? A sua vida com Deus. Ele rouba a sua vida com Deus, ele mata e ele destrói tudo que você vai deixando aí, porque ele te traz um falso ensino e você, pela concupiscência da sua carne, acaba sendo atraído e vai para esse mundo e tudo porque você não tem uma base pela bíblica. palavra. Porque você não tem uma base bíblica. É só dar um Google, né, gente? Você vê o que um falso mestre faz, destrói famílias, acaba com a igreja, destrói um psicológico de uma pessoa por completo, né? Então, assim, não tá muito longe essa realidade, né? Infelizmente tá mais perto aí do que a gente pensa. Vitão, eu acho que a pergunta que vai ficar para nós vai ser a seguinte: como que eu sei quem é o falso profeta? E aí a resposta, ela tá aqui um pouco para trás. Mande para nós. João 10 ainda? João 10. Está no 5. 5. Elas, porém, nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles haviam lhe falado. Então Jesus está falando assim: aquele que conhece a minha voz nunca vai seguir um estranho. Isso aí. Aquele que conhece a minha voz nunca vai atrás do ladrão, nunca vai atrás do falso profeta, porque ele conhece a minha voz. Agora, se ele não conhece, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Né? Ele é levado por qualquer doutrina que lhe ensinam, ele é levado. Então o que a gente vai aprender com isso, né? O Vitão trazendo para nós, que a gente precisa conhecer a voz do nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aí. Quando a gente sabe qual é a voz do nosso pastor, quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente medita nela de dia e de noite, a gente nunca vai cair no ensino do falso profeta. Porque a gente vai ver, a gente vai entender que ele está querendo colocar nós em um lugar que não nos pertence. Né? Vai querendo nos colocar no centro, como o Vitor frisou aqui. Nós vamos estar no centro e o centro não pertence a nós. Exato, o centro pertence a Cristo, né, cara? Nossa. Jesus, ele que é o protagonista. Nós somos chamados para ser servo, escravo. Ser livre. Você acha que a gente pode falar que ser verdadeiramente livre é ser escravo de um propósito, cara? Sim. A gente pode falar que é isso. Sim. Estamos numa missão. Isso aí. É isso então? Show de bola. Fechou? Então é isso. Mas pra mim ficou claro. Maravilha. Espero pra você de casa também. Espero que você tenha gostado. Gente, por favor, não deixem de curtir, né? Compartilha com todo mundo, até com ateu, quem não é crente, todo geral. Assim, vamos espalhar a palavra de Deus. Comente também o que você achou, suas impressões. Mande textos pra gente, né, Léo? Que você tem dúvida, né? Termos, a gente tá com o quadro termos. Depois vamos falar sobre contextos históricos também. Sim. Né? Mas alimentem aí o corpo do vídeo com dúvidas, sugestões e aí suas impressões sobre o conteúdo. Fechou? Acompanha a gente aí que a gente vai dar pelo menos nossos 10 centavos aqui a respeito da Bíblia. Isso não vai te eximir de você ler a sua Bíblia diariamente, mas eu creio que nós estamos aqui, a nossa missão é tentar ajudar que todos venham conhecer a palavra e ela pura, né? Como eu falei no começo, ela pura e simples. Fechou? Fechou? Léo, valeu. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Com Deus, galera.